Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir então para subscreverem onde estiverem a ouvir, inclusivamente no YouTube, Bárbara Barroso, para não perderem todas as novidades, e têm sido muitas, ainda serão mais. Então, hoje vamos falar de um tema que eu considero bastante importante. Já tinha recebido algumas questões sobre crédito, empréstimos, dívidas, e este era um tema que eu já tinha aqui na lista para falar há algum tempo. Portanto, hoje vamos falar de quê? Dívidas. Vamos desmistificar também aqui alguns pontos, fazer uma distinção entre o que é dívida boa, o que é dívida má. Esta hora podem estar a pensar, mas isso existe? Já vou explicar, e depois também darmos aqui algumas dicas para iniciar um plano de desendividamento e seguir aqui uma metodologia e uma estratégia para conseguir ser bem sucedido neste plano de desendividamento. Isto não é uma palavra fácil de dizer, vamos lá ver se eu até ao final do podcast digo isto sem me enganar. Bem, então vamos começar aqui por distinguir os vários empréstimos e créditos por diferentes finalidades. Temos o crédito de habitação, que é o financiamento para a compra de casa, temos o financiamento para a compra de automóvel ou da moto, o crédito de automóvel, e dentro deste sim, depois temos outro tipo de financiamento além do crédito, o leasing, o renting, a ALD, aluguer de longa duração. Depois temos o crédito pessoal, crédito ao consumo, temos descobertos autorizados associados às contas ordenado, temos os cartões de crédito e temos o crédito consolidado. Há mais créditos, mas assim, de grosso modo, são estes aqui os créditos mais conhecidos e mais utilizados pelas famílias. E antes de entrarmos aqui num plano, aproveito para começar por desmistificar o que é isto do crédito e explicar que o crédito em si não é uma coisa má. E muitas vezes existe aqui uma carga negativa muito grande, uma diabolização de quem tem créditos, parece que é uma pessoa má, que é maléfica, que é um bandido, que horror, tem empréstimos, tem créditos. Bem, não há necessidade de haver essa diabolização, digamos assim. O crédito é uma ferramenta que permite às famílias, às empresas, terem acesso a certos bens que muitas vezes não teriam de outra forma. Portanto, o que é que fazemos? Fazemos um contrato, acordamos reembolsar o montante, não é? É-nos dado um bolo de dinheiro, salvo seja, é-nos emprestado um bolo de dinheiro, e nós acordamos então reembolsar em parcelas durante um determinado prazo e mediante um determinado preço. Depois a grande diferença está no que é que se faz com esse dinheiro e de como é que esta dívida se enquadra na situação financeira. Ou seja, o crédito per si não, até podia fazer uma piada, mas era muito geek, que era o par-si, que é uma forma de renegociação de crédito, mas só aqui uma ínfima parte é que podia achar graça, portanto vou saltar esta parte. Bem, e se tivermos de fazer aqui uma distinção entre dívida boa e dívida má, de uma maneira muito simples, a dívida boa põe-nos dinheiro no bolso e a má tira. Isto pode, assim, como assim a dívida põe-nos dinheiro no bolso? Bem, a dívida pode ser usada na linguagem financeira, naquilo que se chama na alavancagem. Ou seja, eu vou buscar dinheiro emprestado para conseguir ir buscar mais dinheiro ainda. E vou dar um exemplo para todos perceberem do que é que eu estou a falar. Há várias hipóteses, mas vou dar este exemplo. Quando eu compro uma casa e peço financiamento, ok? Para esta casa fica um crédito associado a essa casa. Ora, se em vez de eu habitar nessa própria casa, eu arrendar, eu estou a alavancar-me, ou seja, eu estou a pedir um empréstimo para depois arrendar, ter um retorno com esse bem, e se nós formos fazer as contas, se eu pago 200 de empréstimo e vou buscar 400, e aqui estou a fazer já em termos líquidos, retirando, ou seja, já descontando aqui os impostos que têm que ser contabilizados e uma data de comissões, portanto vamos fazer uma diferença já líquida de 200 para 400, ou seja, eu pago 200 ao banco de empréstimo e vou buscar 400, eu estou a usar
a dívida a meu favor, ou seja, eu tenho um ganho de 200, eu estou a usar a dívida para ir buscar mais dinheiro. Então aqui o racional é quando o custo de tomar emprestado é menor do que o retorno que esse empréstimo gera, então é uma dívida boa, ok? A dívida má é aquela que retira dinheiro do bolso, ou seja, sem retorno. No entanto, muitas vezes aqui poderíamos colocar uma data de créditos, mas vou dar inclusivamente um exemplo de um tipo de crédito ou de empréstimo que, se fosse por uma versão purista, poderia ser aqui encaixado e que eu não considero todo. E falo de dívidas e de créditos para estudantes, que para mim, isto é uma opinião pessoal e enquanto especialista de finanças pessoais, para mim não é uma dívida má. E porquê? Porque para mim é um investimento. É um investimento, neste caso, em saber, a educação e que tem como vista ter um retorno, ok? Porque se eu aumento o meu conhecimento, eu estou a trabalhar aqui o meu valor. E podem ir ao primeiro podcast, o primeiro ou o segundo podcast, os episódios, primeiro ou segundo episódio, onde eu falo muito desta questão de valor, mas que é um tema que eu certamente vou voltar aqui, a questão de preço, valor, a questão de como é que nós podemos aumentar aqui o nosso valor e o nosso retorno através, inclusivamente, do nosso conhecimento. E lá está, portanto, eu faço um empréstimo, até posso, um empréstimo ou obtenho financiamento para estudar, e pode até haver aqui um gap, ou seja, um diferencial temporal, até eu começar a ter o retorno, ou seja, eu ter um ganho por esse investimento, mas para mim não é claramente uma dívida má, ou seja, às vezes quando me pedem opinião sobre, então e um crédito para fazer isto ou aquilo, quando há pouco tempo estava em conversa com um grupo de pessoas e falava de, então mas o que é que a Bárbara acha do crédito para estudante? É aquele tipo de crédito que, obviamente, lá está, sempre com o enquadramento financeiro adequado, que não me faz de todo confusão que as pessoas façam esse investimento, ok? Ainda que quando estamos a tomar um empréstimo estamos a falar de dívida, ok? Agora, para dar aqui um exemplo, e agora voltando aqui à parte da dívida boa, e porque sempre que eu começo a falar e mostro as contas, e aqui nem vos estou a falar muito em detalhe, falei destes 200 para 400, ou seja, da parte da dívida boa, da alavancagem, de usar dívida para ir buscar mais retorno, há sempre uns olhinhos que brilham. Quem leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que eu recomendo que leiam, que mais não seja porque aquilo explode um bocadinho a cabeça e ajuda-nos a olhar para ativos, passivos de maneira diferente, para cash flows de maneiras diferentes, e posso, se quiserem, eu posso dedicar aqui um podcast exclusivo a esse princípio do Kiyosaki. Se quiserem, ponham hashtag Kiyosaki. Kiyosaki, K-Y-O-S-A-K-I. Kiyosaki. Se não, escrevam como quiserem. Que é para eu dedicar um podcast, porque estávamos aqui muito tempo a explicar aqui a questão de ativos, passivos, dos cash flows e a forma como o Kiyosaki abordou isto de maneira diferente, e que é um livro que lê-se bem, é pequenino, e que há coisas que até são questionáveis, mas ajuda-nos a abrir a cabeça, ok? E portanto, isto para dizer sempre que falo aqui da questão da alavancagem, ou seja, eu pedir um crédito para comprar uma casa para depois arrendá-la, há pessoas que abrem logo os olhinhos, nunca fazem bem as contas, fazem sempre as contas pela rama, porque depois quando eu vou a fazer as contas do return on investment, ou seja, o retorno que as pessoas têm, as pessoas não contabilizam uma data de custos, portanto pensam que estão a ter um retorno na casa dos 6%, depois quando eu vou espremer vai dar 3%, não tem problema nenhum dar 3%, é questão a pessoa achar que está a ter um retorno de dobro, mas não tem, porque se esquecem de uma data de custos. Mas, para dar o exemplo de uma família que conheci há pouco tempo, em que os únicos investimentos que têm são casas, e seguem esta metodologia, ou seja, isto é uma família e são completamente amadores, ou seja, não é nada profissional, e que seguem esta metodologia, ou seja, têm vários empréstimos e têm essas casas arrendadas. Há uma das casas que é a própria, mas tem 3 a 4 empréstimos com as casas arrendadas. E, neste caso, a concentração e a exposição estou a falar nesta família, porque eles só não tinham outro tipo de investimento, ok? Não havia ações, não havia obrigações, não havia depósito, não havia PPRs, não havia fundos de investimento, não havia mais nada, ok?
era aqui que eles tinham todo o investimento deles. Ou seja, tomavam dinheiro emprestado, depois iam buscar no arrendamento, ou seja, já estavam a fazer aqui quase tipo monopólio, não é? Uns atrás dos outros, mas tudo assente em dívida. Okay? E qual é que é o risco disto? É que, além de eles terem aqui uma concentração e uma exposição demasiado grande ao mercado imobiliário nacional, estão ainda por cima alavancados em dívida, ou seja, isto está assente em dívida. E o que é que isto leva? Leva é que se o mercado imobiliário arrefecer, eles têm ali um grande problema. Ou seja, se por alguma razão eles deixam de conseguir renovar o contrato de arrendamento ou se não conseguem vender a casa, de repente estão atolados em empréstimos, sem obter retorno das casas, têm que os pagar e podem ficar aqui debaixo d'água e podem entrar em situação de sobreendividamento, ok? Portanto, quando se faz isto, a utilização da dívida como ferramenta para ir buscar mais dinheiro tem que ser feita com muito cuidado. Mas para mim, o mais importante aqui é perceberem que a dívida não tem que ser má. Ok? Que os créditos e os empréstimos, lá está, permitem-nos antecipar compras e consumo, seja a casa, seja o carro, e volto a dizer, aqui depois tem a ver com a forma como fazemos essa gestão. Além disso, e aqui numa maneira mais simples, e aproveitar para deixar o alerta, se eu tenho um crédito de habitação, eu não tenho de o manter até ao fim. Ou seja, se de repente a manter até ao fim, e vou explicar aqui, ou seja, quando eu contraio um empréstimo, não sou obrigado a ficar naquele banco ad eterno. E se de repente outro banco tem melhores condições e o meu banco não me está a fazer as condições mais favoráveis, eu posso mudar, ok? Não tenho de ficar ali preso a 30 ou 40 anos. Podem renegociar, podem mudar o crédito de banco, podem ir fazendo amortizações totais ou parciais. Aqui o que é importante ter atenção é a comissão de amortização, que por lei está limitada a 0,5% do valor amortizado no caso do empréstimo se tiver taxa variável. No caso do empréstimo ser a taxa fixa, a comissão de amortização é 2%. Portanto, é uma questão de fazer as contas. Agora, não sendo negativo ter dívida, a verdade é que se não for para ir buscar mais dinheiro, ou seja, se a dívida só nos consumir capital, ela vai nos limitar as possibilidades de nós estarmos a canalizar essa parcela de dinheiro para investimento, ok? Há ainda aqui, e antes que me esqueça, uma área cinzenta e que gera sempre muita controvérsia, e que são essencialmente aqui 3 grupos de empréstimos. Estamos a falar de empréstimos para investimentos, para fazer investimentos, programas de recompensa de cartões de crédito e o crédito consolidado. E em todos estes é preciso também ter especial atenção e a pessoa tem que saber o que é que está a fazer. Portanto, o empréstimo para investir é claramente desaconselhado para pessoas que não tenham a literacia financeira necessária, porque é uma situação muito arriscada. Ou seja, de repente eu estou a tomar dinheiro emprestado, eu estou a pedir um empréstimo para fazer investimento. Houve há uns anos, inclusivamente, pessoas a pedir empréstimo para fazer investimento em ações. Portanto, ou a pessoa sabe o que está a fazer ou claramente é desaconselhado. Depois temos aqui os programas de recompensa de cartão de crédito. Lá fora, no estrangeiro, há países que são muito agressivos nisto. Nós cá temos alguns cartões em que, por utilização do cartão, podem ganhar milhas, outros benefícios, viagens. E aqui, obviamente, se a pessoa tiver o pagamento a 100% e fizer uma gestão cuidada do cartão, desse ponto de vista não há problema. Às vezes tem a ver com os apelos de consumo que são gerados pelo programa e que levam que as pessoas consumam coisas que nem sequer necessitam. Depois, a questão do crédito consolidado é que se for para iniciar um plano de desendividamento, porque o que é que nós estamos a fazer aqui no crédito consolidado? Nós estamos a pagar em empréstimos com diferentes prazos, com diferentes taxas de juros, vamos agregá-los num único crédito e o que estamos a fazer é pegamos em empréstimos de curto prazo e estendemos por longo prazo, por um prazo mais longo, ok? Vamos arranjar aqui uma taxa média. O que é que significa? Que a nossa prestação mensal vai baixar, vamos ter um alívio, mas se nós, em vez de aproveitarmos essa folga para iniciar um plano de desendividamentos, fomos gastar esse dinheiro, isso claramente é um tiro no pé. Agora, quando falamos aqui de dívida ou de risco de sobreendividamento, claramente estamos a falar aqui num ponto negativo. E para não cair nesse buraco, há alguns sinais de alerta que são necessários terem atenção. E eu vou enumerar quais é que são. Então, um deles é a taxa de esforço acima de 40%. E o que é aqui a taxa de esforço? E esta análise é inclusivamente feita pelos bancos. A taxa de esforço é o peso
que as minhas prestações e que a somatória das minhas prestações têm nos meus rendimentos. Ou seja, e dando aqui um exemplo, se eu tenho um rendimento de 1000, a soma das minhas prestações não pode ser superior a 400 euros. Se for um casal em que ganha 1000 cada um, ou seja, temos 2000, a soma das prestações não deve ultrapassar os 800 euros. E até o ideal será não ultrapassar um terço. E obviamente, e porquê? Porque depois precisa do resto para pagar outras contas, que não sendo prestações, são despesas. Estamos a falar água, luz, gás, o combustível, o telemóvel, o supermercado. Canalizar uma parte para a poupança, não é? Portanto, a pessoa tem que viver com o resto, e podem estar a questionar, Bárbara, mas como é que é possível ultrapassar estes valores? Há aqui duas situações três extremamente comuns, em que de repente provoca-se aqui um desequilíbrio, que a pessoa tem tudo ajustado e cumpre claramente o padrão da taxa de esforço, e acontece uma situação de desemprego, acontece uma situação de doença, acontece uma situação de divórcio, acontece uma situação de morte de um dos cônjuges, e há logo aqui um risco de haver uma entrada em ruptura financeira. Porquê? Porque de repente eu tinha, vamos imaginar, num casal, 2 rendimentos que me suportavam uma determinada taxa de esforço e eu de repente deixo de ter um. Basta isto. E isto verificou-se muito na crise. E por isso é que depois houve um conjunto de pessoas com dificuldades e que tiveram que entregar a casa. Porquê? Porque de repente a taxa de esforço estava acomodada dentro do que é aconselhável, mas estava acomodada com 2 rendimentos. De repente perde-se um e já ultrapassa então este alerta dos 40%, o ideal é 35%, 40%. Se de repente houve alguma alteração na vossa vida em que leva a que esta taxa de esforço dispare, este é um sinal de alerta. Depois, outro sinal de alerta para não se cair em risco de sobreendividamento. Usar créditos para pagar outros créditos. Bem, isto é daquelas coisas que é não fazer de todo. E a maioria das pessoas que chegam aos gabinetes de sobreendividado, a maioria das pessoas que chegam a situações mesmo limite, quase sempre chegam já com este efeito de uma bola de neve, numa espiral, porque estão na expectativa de mas eu pedi aquele empréstimo, dava para pagar aquele e depois eu estava à espera de receber aquele dinheiro. Não, assim que sentem dificuldade, parem, vão ao banco tentar renegociar, peçam ajuda, seja a DECO, seja a outras instituições e outras entidades que fazem renegociação e que ajudam e aconselham as famílias. É muito importante pedir ajuda a tempo. Muitas vezes as pessoas já pedem ajuda um bocadinho tarde. Depois, claramente, atrasos nos pagamentos é um red alert. Depois, discussões familiares. Já diz o ditado, casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, não é verdade? E o dinheiro é uma das principais causas de divórcio entre os casais. E, portanto, quando começam a haver discussões que não existiam por causa de dívidas, claramente é um sinal de alerta e, uma vez mais, a altura de pedir ajuda. Portanto, eu já vos... agora podem estar aqui um bocado baralhados, mas, Bárbara, então a dívida é boa, a dívida é má, eu tenho empréstimos, devo amortizar, não devo amortizar, o que é que eu faço? Para começar, não há verdades absolutas. Cada caso é um caso, cada dívida é um caso especial para uma família, o que a levou, em que contexto. Eu só vos mostrei que há mais do que um lado, ok? Porque depois existe, e eu vou-vos falar aqui de uma pessoa que são os debt killers, que é mata a dívida, não haja dívida em circunstância alguma, mas uma pessoa que esteja ligada aos mercados financeiros, uma pessoa que esteja ligada ao mundo financeiro, sabe que é possível usar a dívida a nosso favor. É possível, com inteligência financeira, usar a dívida para conseguirmos obter mais dinheiro. Mas isto é um outro patamar, ok? Agora, uma coisa que claramente defende para a maioria das famílias, que é quanto menos dívida, melhor, meus amigos. Mas como é que nós compramos a casa? Se não têm dinheiro, possivelmente vão pedir empréstimo. Eu não estou a dizer para não pedirem o empréstimo, ok? Arrumem isto na vossa cabeça. Agora, nós podemos ir buscar dinheiro para cumprir, satisfazer uma determinada necessidade de comprar determinado bem e depois, ou eu vou pagando
aquilo, e é aqui, é este ponto que eu vos quero chegar, ou eu vou pagando àquele ritmo que está definido, e mesmo que já tenham passado 5 anos, eu hoje até ganho mais e eu continuo, ou então eu vou tentar acelerar e livrar-me das dívidas o mais rapidamente. E a questão é que se eu tenho folga em margem financeira, quanto mais depressa eu conseguir eliminar as minhas dívidas, que me vão consumir capital e que eu vou pagar juros, mais dinheiro eu tenho disponível para pôr juros e dinheiro a render para mim. Ok? Em vez de eu dar dinheiro aos bancos, às instituições, eu quero é ter dinheiro para gerar dinheiro. Ok? Então, vou-vos dar aqui uma metodologia e um conjunto de passos para iniciarem um plano de desendividamento. E volto a repetir, eu sei que estou a parecer repetitiva, algumas pessoas vão olhar para o podcast e dizer, Bárbara, anda lá com isso, mas nós não somos todos iguais, amigos, há uns que apanham logo à primeira, outros não apanham logo à primeira, e eu dou aulas, para quem não sabe, portanto, eu tenho muita atenção à minha audiência e tenho que ter atenção que para algumas pessoas às vezes as coisas não são claras. Deixar então esta nota e este parente, se não está claro, perguntem, meus amigos, eu tenho inúmeras formas de vocês entrarem em contacto comigo, seja nos comentários onde estão a ver, o podcast onde vocês estão a ver, não onde estão a ouvir, seja nas minhas redes sociais, seja através do meu site, barbarabarroso.pt. Vocês também têm lá uma zona de contactos, podem deixar as vossas dúvidas, perguntas, podem me enviar um e-mail, está lá tudo, www.barbarabarroso.pt, ou no meu Instagram também podem deixar lá as vossas questões. Tenho recebido muitas e agradecer a quem tem dado feedback. É muito bom e é muito gratificante saber que o podcast tem chegado a tanta gente. Então, sem mais demoras, que vocês já estão... Cala-te, Bárbara, levanta-te com isso. Então, primeiro lugar, descobrir quanto é que deve. Vocês têm que fazer um levantamento de todas as vossas dívidas e façam-no de forma detalhada, ok? Se estão a correr ou isso, quando chegarem em casa, apontem se estão em casa, vão buscar um papelinho, uma caneta... Ponham pausa e vejam então o que é que precisam de saber. Montante total em dívida. O valor da prestação. A taxa de juro associada. Se for um crédito pessoal, a taxa anual efetiva global. Ou seja, vejam as TAEGs, ok? Dos vossos empréstimos, dos vossos cartões de crédito. Ok? Portanto, vão fazer o montante total em dívida, o valor da prestação, a altura quando é que ela vence, quanto tempo falta para o final do empréstimo, ok? Do crédito que vocês têm, as taxas e as comissões que têm associadas e, em alguns casos, os seguros. Ou seja, vocês têm que fazer um levantamento de, todos os custos associados ao crédito, ok? Fazem esse levantamento todo. Segundo passo, vão organizar as vossas dívidas numa lista e num ranking. E faites attention, mon ami. Muita atenção, eu vou-vos dar 2 metodologias. Uma metodologia que é a mais conhecida, que é a que eu defendi durante muitos anos e que toda a gente que está no mundo das finanças pessoais, todos não, mas a grande maioria, isto é mainstream, estão a ver? É aqueles que toda a gente diz, que é o mais comum, que é organizar as vossas dívidas, listá-las pela taxa de juros mais elevada. Ok? Portanto, vocês têm isto, façam em colunas, podem fazer no Excel também, podem fazer no Excel, podem fazer num papelinho, ou seja, dívida, crédito à habitação, à frente, escrevem, querem que eu vos envie? Já subscreveram a newsletter? Subscreveram a newsletter do site da Bárbara Barroso? Eu vou agregando já dos podcasts anteriores, como têm entrado várias pessoas, estou à espera um bocadinho aqui de estabilizar para começar a enviar algumas coisas, mas também posso-vos enviar aqui como é que é? Um spreadsheet, um Excel, onde vocês podem preencher. Então tem o tipo de dívida, tem o montante, tem a taxa de juro, tem o valor da prestação, já disse o valor em dívida, ou seja, organizam os custos associados, o seguro, a data do vencimento, o tempo que falta. Organizam isto tudo e vão organizar, neste caso têm a tabela toda e vão organizar pela taxa de juros. Ok? E a ideia aqui é começar a eliminar a dívida pelo empréstimo, o crédito, que tiver a taxa de juro mais elevada. Ok? Portanto, a ordem é esta, abatem aquela dívida, passam para a seguinte e assim sucessivamente. Esta é a metodologia A. Metodologia B, que hoje em dia é a minha preferida, ok?
hoje em dia é esta que eu usei para abater as minhas dívidas, ok? E que eu vou-vos explicar porque é que eu hoje em dia defendo esta metodologia e que eu vejo que resulta muito melhor. Então, é o método da bola de neve, defendido pelo Dave Ramsey, a que eu lhe chamo o Debt Terminator. O Debt Terminator. Porquê? Porque ele tem imensos programas, ou seja, toda a visão dele e a comunicação dele nas finanças pessoais é debt free, libertem-se das dívidas, abatam as dívidas, e o critério que ele usa e que ele defende é fazer-se uma listagem das dívidas em que a ordem, em vez de ser pelas taxas de juro, é organizado de maneira diferente. E além disso ainda tem aqui mais uns pozinhos. Agora, há aqui um ponto que é importante dar do contexto, porque podem dizer, mas nos Estados Unidos é diferente, e porquê que eu passei, e para quem sabe, eu já estudei nos Estados Unidos, e há de facto uns pontos diferentes em relação à Europa e em relação a Portugal. Por exemplo, a maioria, que é a grande diferença, entre outras, além de eles usarem muito mais o cartão de crédito do que nós, a grande maioria dos jovens, quando saem da faculdade, levam uma dívida gigante às costas, levam um student loan, um empréstimo de estudante, que em média, de acordo com os últimos dados que eu fui consultar, ronda os $38.000, ou seja, cerca de 34.500 euros. Portanto, imaginem vocês, não sei que idade é que vocês têm, se forem novos, imaginem vocês saírem agora da faculdade já com uma dívida e ainda nem entraram no mercado de trabalho, ou seja, vão entrar já com 34.500 euros às costas, ok? E eu já conheci quem tenha dívidas perto de $40.000. Agora imaginem, um casal que se junta, não é? Começa a viver junto e começam logo com um saquinho às costas de $80.000, $100.000 de dívida e ainda nem sequer compraram casa. Claro que podem dizer que, mas eles ganham mais, isso também depende das áreas, mas não deixa de ser um grande fardo. Portanto, foi muito com base neste enquadramento que acabou por ser desenvolvida esta metodologia, mas que eu já vi aplicada cá, em Portugal, e a minha experiência de 15 anos mostra-me que resulta melhor esta metodologia. Já vou explicar melhor. Em primeiro lugar, como é que funciona este método da bola de neve? Então, começa-se por listar as dívidas de menor para maior em termos de montantes. Ou seja, eu vou começar pelas dívidas cujo montante em dívida, atenção, o montante da dívida é mais pequeno. Ok? Portanto, a minha dívida, normalmente o que é que acontece? A casa é a última, porque normalmente tem a dívida maior é da casa, portanto a casa fica para o último. Depois, nos outros créditos, nos que forem possíveis, eu vou organizar, portanto, por partes. Eu organizo, ponho tudo no Excel, imaginem como eu vos expliquei há bocado naquela metodologia, só que em vez de passar para primeiro o que tem a taxa de juros mais elevada, passo a primeiro o que é a dívida mais pequena. Ok? Montante da dívida mais pequeno. Às vezes coincide, e o que eu noto em Portugal, e isto rebatendo que vai dizer, mas a Bárbara depois vai-se pagar mais. Bem, nós estamos num ambiente de taxas de juros baixas, as diferenças das taxas, a não ser de um crédito à habitação para um crédito pessoal, um cartão de crédito, é que são maiores. De resto, nós não temos discrepâncias como existe, por exemplo, no Brasil, em que tem taxas de juros efetivamente astronómicas, e portanto que eu acho, por exemplo, que o método de bola de neve no Brasil não resulta. Portanto, se houver algum brasileiro que esteja a ouvir este podcast e está no Brasil, para mim, o método bola de neve no Brasil não funciona. Para quem está no Brasil, o método da taxa de juros mais elevada é o que tem que funcionar, porque tem taxas de juros completamente astronómicas. Para Portugal, para os Estados Unidos, eu vejo isto a acontecer e a ser mais efetivo. Porquê? Segundo passo, listar então, dívida fica em número 1 para eliminar a dívida com o menor valor, e depois todas as outras dívidas, as que forem possíveis, põe-se o pagamento mínimo, ok? Põe-se no pagamento mínimo. As que dá, a casa não vai dar, mas depois tem os cartões de crédito, põe-se o pagamento mínimo. E vai-se pagar o máximo possível da dívida mais pequena. Já vou dar um exemplo, ok? Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a baixar o esforço que eu tenho nos outros créditos e estou a canalizar todo o meu esforço para a dívida mais baixinha, mais pequena, ok? Para quê? Para eu conseguir pagar rapidamente e depois transferir esta metodologia de criar um ciclo,
o efeito bola de neve para a dívida seguinte. E o que é que isto vai originar? Motivação. Porquê? E esta é a grande diferença. É quando uma pessoa começa a ver que termina com uma dívida, sente-se motivada para ir para a seguinte. E consegue fazer esta gestão de esforço de uma forma mais eficaz e eficiente. E onde é que eu noto estas diferenças? Noto porque estes 15 anos no terreno, em Portugal, fora de Portugal, no estrangeiro, a estudar muito sobre isto, eu chego à conclusão de que a maioria das pessoas não consegue atingir determinados resultados financeiros por causa do seu comportamento. Aqui a chave está na economia comportamental. Está no comportamento das pessoas face ao dinheiro, o comportamento das pessoas face ao consumo. E quem consegue perceber isto, quem consegue perceber muitas coisas das quais nós fazemos que autossabotamos-nos, arranjamos desculpas para umas coisas, arranjamos justificação para outras. Seja começarmos a investir, seja pouparmos mais, seja eu preciso mesmo comprar aquilo. O mais difícil é conseguir concentrar ou conseguir, digamos, controlar o nosso impulso, o nosso comportamento humano. Nós não somos robôs. E é por isto que eu vejo, ao longo do tempo, que entre estas duas metodologias para ambientes de taxas de juro semelhantes, e noto nos Estados Unidos como na Europa que são semelhantes, o método de bola de neve acaba, organizando pela dívida mais pequena, acaba por surtir mais efeitos. Porquê? Porque no outro, às vezes, o outro o que é que acontece? Eu tinha até uma dívida de 500 euros que tinha uma taxa de 15%. Depois tenho uma dívida de 2.500 que tem uma taxa de 20%. Diz o método da taxa de juros mais elevada que eu devo abater a de 2.000 euros, mesmo que a outra seja só 500, mas porque tem a taxa de juros. Ou seja, só que eu para conseguir eliminar aquela, o esforço é maior. E isto é como ao ginásio, é como às dietas, como tudo. Chega um momento em que eu me vou sentir desmotivado. A outra de 500 é mais pequena. E de repente, o diferencial, se nós formos avaliar em dinheiro, quando vamos a ver, se calhar estamos a falar de uma diferença de 10 euros, de 5 euros, às vezes menos, porque depende do prazo da dívida, quando de repente eu vou sentir muito mais motivado, que é, caramba, em 2 meses já eliminei aquela dívida, bora para a segunda, já libertei capital, bora para a segunda. Ou seja, o efeito da motivação que é conseguida é a mesma coisa quando eu de repente estou a fazer uma dieta e começo a ver logo resultados. Porque é que as pessoas muitas vezes não veem resultados? Porque às tantas está tudo a comer relva há um mês e a gente chega para a balança e aquilo até aumenta, não é? E o que é que isso leva? Que a pessoa abandone e gera uma frustração. Portanto, eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que tem um cartão daqueles de supermercado, estão a imaginar do Corte Inglês ou qualquer coisa assim, em que tem 500 euros de dívida, porque há muita gente que usa esses cartões, e que está com um pagamento mínimo de 50 euros. 500 euros, 50 euros. Tem uma dívida de cartão de crédito de 2.000 euros e está com um pagamento mínimo ali de 80. Tem um financiamento automóvel já baixinho, já só sobram 5.000 euros e está com o pagamento de 100. E tem um empréstimo de casa, 100.000 euros, que corresponde a um pagamento de 350. Segundo o método da bola de neve, vocês começavam então pelo cartão de supermercado. Mesmo que, vamos imaginar, o cartão de crédito até tivesse uma taxa de juros mais elevada do que este cartão de supermercado, só que vocês tinham 2.000 euros no cartão de crédito, ok? Então, o que é que fazíamos? Íamos começar por esta dívida mais pequena e assim que esta tivesse eliminada, passávamos, é a mesma metodologia para as dívidas seguintes. E volto a dizer, é um bom método, sobretudo no atual momento de taxas de juros baixas. Ok? E podem dizer, Bárbara, mas as taxas de juros também são baixas, o preço do dinheiro é baixo, então para que é que estamos a amortizar? Vamos aprendendo, porque vamos libertar dinheiro para nós investirmos, ok? E porque, a título de exemplo, vou-vos dar esse exemplo com as taxas. A taxa de juros máxima fixada pelo Banco de Portugal, e acabei de ir ver, para o cartão de crédito, para o último trimestre deste ano está fixada em 15,7%. Ou seja, quem for pedir um cartão de crédito, agora no último trimestre, o Banco de Portugal fixa as taxas máximas que podem ser cobradas e está nos 15,7%. Meus amigos, os cartões de crédito, há uns anos, há tantos, tiveram taxas de 20 e tal, perto de 30%, quando nem sequer havia limites e cada um cobrava o que queria, ok? Portanto,
Hoje temos taxas de juro quase metade disso, ok? Portanto, é por isso que quando vamos avaliar os dois métodos, o efeito que pode criar de motivação e sobretudo para quem tem muitas pequenas dívidas, estão a ver? Tem um cartãozinho aqui, tem mais aquele cartão de supermercado, da FNAC, isto, aquilo e aquilo outro. Portanto, para conseguir eliminar, organizar assim é mais fácil, ok? Depois, terceiro ponto, portanto, recapitulando, porque isto o segundo ponto foi grande, ok? Portanto, primeiro, para o nosso plano de desendividamento, descobrir quanto é que devemos. Segundo, organizar a lista, as dívidas todas numa lista e fazer um ranking, ou seguindo a metodologia da taxa de juros mais elevada, ou a metodologia da bola de neve, ok? Depois, terceiro ponto, fazer um mapa de fluxo de caixa. Ou seja, muitas vezes isto é confundido com o orçamento, mas um mapa de fluxo de caixa é saber todo o dinheiro que ganha, todo o dinheiro que gasta. Há quem chame erradamente um orçamento, mas o orçamento é quando definimos limites para cada categoria, ok? Nós aqui fazemos um levantamento e registamos os fluxos de dinheiro, o que entra e o que sai, ok? E pode classificar, então, não só nas categorias, como aqui, digamos, em duas dimensões. Primeiro, aqui vamos classificar as que são essenciais e daqui definir as que são obrigatórias e as não obrigatórias, e depois temos aqui umas que são fixas, outras que são periódicas, outras são variáveis, ou seja, às vezes aqui esta notinha, por exemplo, eu se tenho um seguro, o seguro é anual, mas é sempre o mesmo. Mas, por exemplo, uma conta de água, uma conta, por exemplo, das telecomunicações é fixa, é periódica, não é? Todos os meses eu tenho, mas, por exemplo, o da água já é variável, já pode variar. Ok? Portanto, podem fazer este tag, digamos assim, se vocês fizerem no Excel ou se usarem alguma ferramenta, colocarem esta notinha, vai-vos ajudar aqui, quando tiverem a fazer o planeamento e a fazer este plano de desendividamento, vai-nos ajudar, e passamos assim para o quarto ponto, vai-nos ajudar a fazer o reajuste do orçamento da família. Agora sim, o orçamento. Portanto, eu já registrei no ponto 3 todos os meus fluxos de dinheiro, o que entra, o que sai, e agora no quarto ponto, no quarto passo, vou reajustar, vou definir um orçamento, vou ajustar aqui as minhas despesas e vou renegociar outras, vou cortar outras, ok? Portanto, eu vou olhar, tive primeiro o que é a minha dívida, ok? Eu tenho a noção do meu bolo, já os listei, já defini como é que vou pagar e agora o que é que sobra? Eu daqui, onde é que eu consigo ir libertar capital? Para quê? Ponto 5. Toda a poupança é canalizada para o pagamento de dívidas. Se nós estamos num plano acelerado aqui de desendividamento, portanto, nós vamos canalizar aqui essas poupanças conseguidas para as nossas dívidas. Imaginando que nós já definimos o montante que queremos de poupança. Já sei que me vão perguntar, Bárbara, então, eu abato dívidas ou poupo? Se estiverem a construir o vosso fundo de emergência, podem canalizar uma parte, podem ir construindo o fundo de emergência pelo menos o de emergência, ok? Ao mesmo tempo que estão a amortizar a vossa dívida, ok? Porque a vossa dívida acaba por ser aqui vocês estão a definir um objetivo de poupança. O vosso objetivo de poupança tem como fim eliminar a dívida, ok? E depois, sexto ponto, procurar fazer dinheiro extra para acelerar o processo, ok? Portanto, vamos inventar dinheiro para conseguirmos acelerar o nosso plano de desendividamento. E, meus amigos, é libertador não ter dívidas. É maravilhoso. E a liberdade, agora pensem, quem tiver empréstimos, faça assim umas contas por alto, só das prestações, pensem em cash flows, ok? E imaginem se vocês não tivessem que pagar essas prestações, o que é que vocês faziam? Ia ser só comer fora. Poupem-me, tá bem? Não poupem só no sentido de guardar dinheiro, invistam, poupem e invistam esse dinheiro. Mas, fantástico, de repente vocês não têm conseguido ir jantar fora, querem fazer aquela viagem, excelente. Vocês começam a ver a liberdade que vocês vão ter por não terem aqui o peso das dívidas. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer em mais um episódio do Money Bar. Muito importante, aproveitar para retificar um ponto relativamente ao último episódio sobre a liberdade da segurança financeira e a independência financeira. Na parte da distribuição da minha metodologia da autonomia financeira, a distribuição é 40%, 40%, 20%.
Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, vá ouvir o último podcast, o episódio 7, e não os 60-40-20, porque isto não dava 100. Eu fui alertada por ouvintes maravilhosos e atentos que me vieram dizer isto, e em todo caso, quando eu enviar a informação pela newsletter, eu volto a referir, portanto 40%, 40%, 20%. E para quem está a perguntar qual é que é a newsletter, volto a frisar, no meu site www.barbarabarroso.pt podem subscrever a newsletter. Atenção, deixar a nota, atenção, que às vezes o e-mail de confirmação vai parar ao spam, verifiquem se é o vosso caso, ok? E também podem enviar através do site as dúvidas, tem lá um formulário nos contactos para preencherem e enviarem. Não se esqueçam, uma vez mais, de subscrever então o podcast. Deixem o vosso feedback, eu gosto tanto de vos ouvir, é tão importante também saber se este conteúdo tem ido ao encontro das vossas expectativas, o que é que têm gostado, o que é que gostavam mais de ouvir. Não se esqueçam de acompanhar-me também no Instagram, Bárbara __, que é aqueles 2 traços em baixo, Barroso, Bárbara, 2 traços em baixo, Barroso, e aproveitem, porque eu ando por lá a dar dinheiro. Sim, meus amigos, é isso mesmo. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo episódio do Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.